Parashá Emor. Em Emor, aprendemos sobre diversos festivais. Aprendemos sobre o Shabat e aprendemos sobre Shavuot. Ambos esses festivais apontam para Yeshua e a era messiânica. Diz em Levítico 23:2: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. Estas são as minhas festas fixas. O calendário bíblico é bastante diferente do calendário usado no mundo moderno. O calendário bíblico segue o ciclo lunar, enquanto o calendário romano que usamos hoje segue o ciclo solar. Os dias entre a lua cheia e o desaparecimento da lua determinam os dias do mês bíblico. A pequena faixa da lua nova aponta para o primeiro dia do mês. A lua cheia indica o meio do mês, e o desaparecimento da lua indica o fim do mês. Certos dias do ano lunar, Deus declara como Moedim, que em hebraico significa tempos determinados. O Shabat semanal, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot são os principais festivais que Deus nos ordena observar. Cada festival aponta para algum aspecto do Messias. Quase todos os tempos determinados são um ato de lembrança de algum tipo de redenção no passado de Israel. Por exemplo, o Pesach comemora o êxodo do Egito. Assim como os tempos determinados apontam para a redenção passada, eles também apontam para a redenção futura. Cada festival aponta para um passo no plano mestre de redenção de Deus. Atos 1:7 descreve os festivais como tempos e épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. O primeiro festival que Emor aborda é o Shabat, o dia semanal de descanso. O Shabat aponta para duas coisas no passado. Primeiro, aponta para a criação do mundo, como o Êxodo 20:11 diz: Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Em segundo lugar, o Shabat aponta para o êxodo do Egito, como diz em Deuteronômio 5:15. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com a mão poderosa e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de Shabat. O Shabat também aponta para algo no futuro. Hebreus 4:9 e 10 conecta o Shabat com o reino dos céus. Portanto, resta um repouso de Shabat para o povo de Deus, pois quem entra no seu repouso, o Shabat, também descansa de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Os sábios consideravam os 7 dias da criação como um plano simplificado para a história humana, como diz em Salmos 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. De acordo com essa ideia, cada um dos 6 dias correspondia a um milênio da história. O livro do Apocalipse se refere ao reino futuro como um reino milenar do Messias, durante o qual o adversário será amarrado em suas correntes. Os sábios diziam que a era messiânica será um dia que é completamente Shabat. Tsená Urná diz: O homem foi criado no 6º dia, pois dentro de 6.000 anos o Messias virá. Os seguidores de Yeshua tinham uma visão semelhante. Diz em 2 Pedro 3:8 a 10: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a consideram tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Virá, todavia, como um ladrão, o dia do Senhor. A epístola de Barnabé, escrita nos dias dos Talmidim, apóstolos, contém ensinamentos sobre o Shabat e os 1000 anos da era messiânica. Meus filhos, prestai atenção ao significado desta expressão. Ele acabou em 6 dias. Isso implica que o Senhor terminará todas as coisas em 6.000 anos, pois um dia com ele é como 1000 anos. E ele mesmo testemunha dizendo que eis que hoje será como 1000 anos. Portanto, meus filhos, em 6 dias, isto é, em 6.000 anos, todas as coisas serão terminadas. E também é dito, e ele descansou no 7º dia. Isso significa que quando seu filho, vindo novamente destruir o templo dos ímpios, e julgar os ímpios, e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele verdadeiramente descansará no 7º dia. Epístola de Barnabé 15:4 e 5. A cada semana o Shabat oferece um vislumbre da paz e prosperidade que o Messias trará. Ao guardar o Shabat, participamos do reino vindouro agora. Diz no Midrash, descansamos no Shabat para simbolizar a paz que teremos nos dias do Messias. O quarto festival mencionado em Emor é Shavuot,
que ocorre 50 dias depois que o sacerdócio ofereceu o homer de cevada no templo. O nome grego deste festival é Pentecostes, que é a palavra grega para 50. O nome hebraico é Shavuot, e literalmente significa semanas. Isso aponta para 7 semanas de dias entre o início de Pessach e Shavuot. Os sábios consideram o Shavuot como o dia em que Deus deu a Torá ao povo de Israel no Monte Sinai. Enquanto os talmidim se reuniam para celebrar Shavuot em Jerusalém, eles também celebravam a entrega da Torá, o dia em que Deus falou os 10 mandamentos. Existe uma conexão significativa entre a entrega da Torá e a entrega do Ruach HaKodesh. É uma lenda judaica que, enquanto Deus estava falando os 10 mandamentos, sua voz se transformou em todas as línguas da humanidade e assumiu a forma de faíscas de fogo que circundavam o acampamento de Israel e descansavam sobre cada judeu individualmente. Os milagres, sinais e maravilhas que aconteceram aos talmidim em Atos capítulo 2 aludem à entrega miraculosa da Torá. O rabino hassídico Uziel ben Zevi Hirsch Meisels ensina que cada um dos festivais celebra tanto o passado quanto o futuro, que os festivais combinavam a alegria física derivada do ciclo agrícola na terra de Israel com a alegria espiritual derivada da celebração dos eventos da redenção. Aqui está o que ele disse sobre Shavuot no Yalkut Moshiach. No festival de Shavuot, nos alegramos tanto espiritual quanto fisicamente, simultaneamente porque é um momento de entrega da nossa Torá, na qual o Santo, bendito seja Ele, nos deu sua Torá de verdade que dá descanso à alma, e Ele nos deu vida eterna e longevidade, tanto fisicamente para este mundo quanto espiritualmente para o mundo por vir. Através de sua Torá confiável, nos tornamos um reino de sacerdotes e uma nação santa. E deveis alegrar-vos com isso, porque é o festival da colheita, dos primeiros frutos da colheita do trigo, pois cai na época da colheita do trigo e no início da colheita futura, quando a bênção do Senhor está sobre a casa e sobre o campo, trazendo alegria tanto espiritual quanto física, e, em última análise, no tempo por vir. Será um tempo de alegria, porque o Santo, bendito seja Ele, finalmente falará conosco face a face, como diz em Isaías: todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isaías 54:13. E finalmente, o espírito de profecia nos será devolvido. Como diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Joel 3:1. O Santo, bendito seja Ele, fará dança para os justos, e os justos olharão para Ele e apontarão com o dedo e dirão: este é o nosso Deus. E assim por diante. Então o Santo, bendito seja Ele, habitará entre eles, como diz: porei a minha habitação no meio deles. Yalkut Moshiach Emor 158, 159, 97. Em Emor, aprendemos sobre os festivais que Deus nos ordena guardar. O Shabat aponta para a era messiânica, enquanto o Shavuot aponta para o derramamento do Ruach HaKodesh, também conhecido como Espírito Santo.